total responsabilidade. Total responsabilidade. Né? Vamos mandar, irmão, falta só 10 minutinhos aí para a gente terminar esse tempo. Glória a Deus. Em muito sentido, casar se assemelha com uma conversão. Você vai ver que a conversão é um processo, irmãos. Difícil, não é fácil. E aí nós vamos encontrar diversos versículos falando sobre isso. Eu vou ler Romanos, capítulo 10, versículo 9, para nós entendermos. Né? Mas quando a pessoa se converte, ela tem que fazer os esforços dela. Né? Cristo, ele pagou o preço por nós. Mas ele nos chama para deixarmos uma antiga forma que vivíamos. A nossa justiça própria, né, os nossos próprios esforços, e entregarmos isso tudo a Cristo. No relacionamento, da mesma forma. Né? A gente está falando da fé salvadora, que é uma entrega, que é um compromisso, né, que você promete confiar totalmente em Cristo. No relacionamento precisa ser da mesma forma. O casamento segundo Deus envolve uma entrega total e irrevogável das pessoas uma com a outra. Em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Romanos 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Né? A salvação é de graça, é um favor que não merecíamos, mas você está observando aqui, ó, se com a tua boca confessar, você tem que fazer, e em teu coração creres, né? Se você fizer, você vai ter a salvação. No casamento é a mesma coisa. Você também precisa, né, ter uma entrega. E essa entrega é total e irrevogável. Irrevogável. Né? Tem outros versículos, Atos 16, 31, para falar em relação à salvação. Filipenses 3, 7, 8. 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. E aí você vai ver que isso é marcante para o teu casamento. Então, o casamento é igual uma conversão, irmão. Você precisa ter atitude. O casamento segundo Deus envolve unir-se um ao outro, na doença, na saúde, na pobreza, na riqueza, na alegria, na tristeza, no gozo, na dor, nos tempos bons e maus, nos acordos e nos desacordos. Entende, irmão? Não é só um fazer, eu vou fazer isso e o outro não. Aí tem infelicidade nesse casamento. Essa outra pessoa vai morrer, se já não está morta, na infelicidade. Então, os dois precisam cumprir esse voto. E reconhecer que vai enfrentar os problemas. Às vezes, um dá o passo, o outro também dá o passo e chega uma nova opinião, né, buscando sempre ali a ajuda de Deus para resolver o problema, chamando Jesus para o teu casamento. Porque quando chama Jesus para o teu casamento, há felicidade. Há felicidade. Né? E agora a decisão é dos dois. Deixar os pais, a decisão é dos dois. Na página 62 tem uma atividade reflexiva. Vá lá e faça essa atividade. Vai ser bênção para a sua vida. E para nós, irmãos, estarmos terminando aí, criando filhos conforme o plano de Deus. Está vendo que a gente está entrando na família? Que a família é um propósito de Deus? Primeiro estavam os pais, os filhos saíram, agora se formaram uma nova família, e essa família, esse novo casal está unido, está junto, os dois têm felicidade, e surge o fruto dessa felicidade, que são os filhos, que não acaba com a felicidade do casal, do namoro, do encontro, do contato. Né? Isso é fundamental. A parte sexual, a parte afetiva do casal precisa se manter mesmo com a chegada dos filhos. Mas os filhos também precisam agora de uma atenção. Então, o objetivo como pai é ver nossos filhos dependentes
né, de Cristo Jesus, dependente de sua palavra, né, e que para isso precisa de esforço, de esforço. E o pai precisa ensinar isso, precisa usar essa estratégia, usar métodos que ensinam esse objetivo ao filho. Como você precisa botar Cristo no seu relacionamento conjugal, você precisa botar Cristo na vida dos seus filhos, né? Então a gente vai encontrar aí uma tripla responsabilidade, né? Resposta a essa pergunta: como fazer isso? São três. Primeira estratégia: não provoquei vosso filho a ira. Tudo isso está em Efésios, capítulo 6, versículo 4. Então você precisa ver isso. Não pode provocar a ira dos filhos. O que é provocar? Não vou chamar atenção, não vou aborrecer meu filho. Não, não é nada disso. Não é nada disso. Isso significa que você vai orientar com sabedoria os seus filhos, né? Significa que nunca devemos tratá-lo de tal forma que suas paixões sejam desnecessariamente incitadas, procedendo de forma que seja estimulado um estilo de vida iracundo, convertendo-se em homens e mulheres irracíveis. Não é isso. A gente vai direcionar a vida do nosso filho. Então tem uma versão que o nosso escritor coloca aqui, que nos mostra isso muito bem. Enquanto a vocês, pais, não fique sempre repreendendo e castigando seus filhos, com o qual pode provocar nele a ira necessariamente. Observamos a palavra ressentimento. O que devemos evitar é asperar aos nossos filhos o ponto de produzir nele um sentimento profundo e duradouro de raiva, de rancor contra nós. Então nós precisamos o quê? Apresentar aos nossos filhos, esse não é o melhor caminho. Mesmo que você repita isso algumas vezes, mesmo que você fale algumas vezes, irmão, mas você tem que, às vezes, negar aquilo ao seu filho para ser o melhor para ele, para produzir o melhor para ele. Outra coisa importante é a segunda estratégia desse versículo de Efésios 6, 4. Né? Criá-los na disciplina. Se você tem que disciplinar, irmãos, às vezes ele vai ter aquele sentimento assim contra você, mas você precisa mostrar que está disciplinando o seu filho. Você precisa inculcar na mente dele as coisas boas e principalmente as coisas do Senhor. Então você deve inculcar na mente deles, né? Os judeus, Deuteronômio 6, fazem isso, né? Com os seus filhos. Eles ensinam o amor a esse Deus, o amor a Jeová, né? O amor ao Deus único e soberano. E nós precisamos também ensinar isso aos nossos filhos, criar os nossos filhos inculcando algo em suas mentes, a instrução, o conselho, a demonstração do Senhor, que encontramos na palavra de Deus. Então, o que a palavra de Deus nos mostra, nós precisamos mostrar aos nossos filhos, né? Precisamos dar essa orientação aos nossos filhos, porque queremos que os nossos filhos, irmãos, se tornem pessoas melhores, né? Desejamos que os nossos filhos se tornem pessoas melhores em sua vida, tenham motivação, primeiro, de salvação no reino, e outra, de crescimento, e outra, que eles prepararão também, eles estarão preparados para gerarem novas famílias, para cumprir o mandato de Deus. Então nós precisamos diariamente mostrar aos nossos filhos, mostrar leituras de literaturas cristãs, botar ele na escola bíblica dominical para aprender, sermos exemplo para ele, fazer o nosso culto doméstico, para que os nossos filhos vivam na disciplina, esteja na sua mente inculcada o propósito e a vontade de Deus. E a terceira estratégia, para nós estarmos terminando, na admoestação do Senhor, né? Na admoestação do Senhor, ao contrário do que muitos pensam, especialmente para que os que não têm filhos ou não se ocupam muito com eles, as crianças não são anjos.
elas sempre sinalizam, irmão, e a palavra nos mostra isso, que a própria criança sinaliza para o mal, para o mal. Em Provérbios 29:15, vai dizer uma parte do texto assim: a criança entrega a si mesmo, vem a vergonha da sua mãe. Se você deixar o seu filho ser criado de qualquer maneira pela vontade dele, desejo dele fazer o que quiser, vai trazer vergonha para sua casa. E nós observamos muito isso na nossa sociedade, né? Então, Provérbios 19:15 fala isso. E Provérbio 22:15 diz: a estutícia está ligado ao coração da criança. Ela tende, ela deseja. Mas aí você vai mostrar a ele a vontade de Deus, né? Vai botar ali o propósito, vai inculcar nela o propósito de Deus, para com isso ela se afastar do caminho errado e viver no caminho de retidão a Deus, né? No caminho de retidão a Deus. Então essa palavra que eu quero compartilhar para você, irmãos, que o Senhor possa abençoar, ter uma boa leitura aí desse tema 11 do módulo 3, né? Do módulo 3, no finalzinho, na página 161. Na página 161 tem uma outra atividade reflexiva, né? Tema 10, famílias conforme o plano de Deus. Lembre, sua família é importante para a nossa sociedade. Lembre, a sua família é importante para a nossa igreja. Então, seja feliz. Busque essa felicidade em Cristo. Traga os ensinamentos da palavra de Deus para a tua casa, para a tua família. Se você ainda não está casado, pense nisso. Busque os conselhos para o teu futuro. Se você está casado, busque as recomendações e pratique na sua vida. Se você já está casado e tem filho, se prepare para o futuro. E preparem filhos maravilhosos para uma sociedade que está tão carente de homens e mulheres segundo os preceitos de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Até a próxima lição, que vamos estar juntos aí. Que Deus possa ter te abençoado. Que quer dizer que você possa ser abençoado com esta palavra. Te amo, meu amado. Bom estudo.